O exército de Israel estava em silêncio. Durante 40 dias, o gigante Golias descia ao vale e gritava, desafiando qualquer homem a enfrentá-lo. Sua voz ecoava pelas montanhas como o rugido de uma fera, e cada palavra fazia o coração dos guerreiros tremer. Nenhum soldado se atrevia a mover um músculo. Todos sabiam, aquele não era um homem comum. Golias era um monstro de quase 3 metros, coberto por uma armadura de bronze e empunhando uma lança que parecia um tronco de árvore. Seu olhar era frio, cruel, e sua presença fazia até os mais corajosos baixarem a cabeça. Mas em meio àquele medo coletivo, surge um jovem, um simples pastor, de mãos calejadas, acostumado a proteger ovelhas, não a lutar em guerras. Seu nome era Davi. Aos olhos humanos, ele era insignificante, apenas um garoto entre guerreiros experientes. Porém, aos olhos de Deus, ele era o escolhido, o improvável que mudaria o destino de um povo. Davi não apareceu no campo de batalha por acaso. Ele foi enviado apenas para levar comida aos seus irmãos, mas Deus o enviara com um propósito muito maior. Quando ouviu as zombarias de Golias, seu coração queimou. Ele não via apenas um guerreiro, via uma afronta ao nome de Deus. E naquele instante, algo despertou dentro dele. O mesmo Deus que o livrara das garras do leão e do urso, agora colocava diante dele um novo desafio. Provar que a fé é mais poderosa que qualquer espada. Enquanto os soldados tremiam, Davi se aproximou do rei Saul e disse algo que ninguém teria coragem de dizer. Ninguém deve ficar com medo por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. As palavras saíram de sua boca com uma convicção que não vinha da força, mas da confiança em Deus. O rei olhou aquele menino e tentou dissuadi-lo, mas Davi não recuou. Saul então lhe ofereceu sua própria armadura, pesada e imponente, mas quando Davi a vestiu, mal conseguia se mover. Ele entendeu que não venceria imitando os outros. Retirou a armadura, pegou sua funda e escolheu 5 pedras lisas do riacho. 5 simples pedras, mas cheias de propósito. Naquele momento, todo o exército observava em silêncio. Um garoto caminhando em direção ao guerreiro mais temido de sua época. Golias o viu e riu. Riu alto, zombando da ousadia daquele pequeno pastor. "Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus?" gritou o gigante, cheio de desprezo. Mas Davi, sem se abalar, respondeu com uma fé que faria história. "Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Essa é a verdadeira força de quem confia em Deus. A coragem que nasce da fé e não da aparência. O poder que vem do Espírito e não das armas. E é por isso que essa história ecoa até hoje. Porque todos nós, em algum momento da vida, nos encontramos diante de gigantes. Às vezes é o medo, às vezes é a solidão, às vezes é uma perda, uma doença ou uma injustiça. Cada um tem o seu Golias. E assim como Davi, precisamos escolher: ser paralisados pelo medo ou mover-nos pela fé. O que você faria se estivesse diante do seu gigante agora? Ficaria no campo observando, como os outros, ou daria o primeiro passo acreditando que Deus luta por você? Esta é a história de Davi e Golias, uma das mais poderosas lições de fé e coragem que a Bíblia já contou. Uma história que começa com medo, mas termina com vitória. E nas próximas partes, você vai descobrir o que realmente fez esse jovem pastor derrotar o impossível. E como esse mesmo poder ainda está disponível para você hoje. Se você acredita que a fé pode mover montanhas, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de coragem para enfrentar seus gigantes. Golias estava diante de Davi, rindo como quem já sabia o fim daquela história. Para ele, aquele jovem era apenas mais uma vítima. Um garoto ousado demais, ignorante demais e prestes a morrer. Ao redor,
O exército de Israel prendia a respiração, esperando o inevitável. Mas o que ninguém sabia é que Davi já havia vencido antes mesmo de lançar sua pedra. Porque a verdadeira vitória começa no coração, e o dele já pertencia a Deus. O campo de batalha era desigual. De um lado, a força, o tamanho, o poder das armas. Do outro, a fé, a simplicidade e uma confiança inabalável. Golias confiava em sua espada. Davi confiava no Criador do universo. E quando a fé é maior que o medo, o impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Enquanto o gigante avançava, Davi deu seus primeiros passos. Cada passo era um ato de coragem, um desafio à lógica humana. Ele não olhava para o tamanho do inimigo, mas para a grandeza de Deus. E é assim que a fé funciona. Ela não nega a realidade, mas enxerga além dela. Quantas vezes você já se viu diante de algo que parecia impossível? Uma situação sem saída, um diagnóstico, uma perda, uma rejeição. Nesses momentos, parece que tudo conspira contra nós. E é aí que o medo tenta nos convencer de que não somos capazes. Mas o mesmo Deus que estava com Davi está conosco. O mesmo poder que o fez erguer a funda é o poder que nos levanta quando caímos. Davi não entrou naquela luta para provar algo a si mesmo. Ele entrou para provar que Deus é fiel. Enquanto todos viam um inimigo invencível, Davi via uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. É por isso que ele se levantou quando todos se esconderam. É por isso que ele acreditou quando ninguém acreditava. E há um detalhe poderoso que muitos esquecem. Davi não levou uma pedra, mas 5. Ele estava preparado, não porque duvidava da vitória, mas porque sabia que a fé também exige preparação. Ele confiava em Deus, mas fez a sua parte. Isso nos ensina que a fé verdadeira não é passividade, é ação. É caminhar mesmo sem ver o caminho completo. É dar o primeiro passo quando o chão parece faltar. Davi levantou sua funda, girou-a com firmeza e lançou a pedra. Naquele instante o tempo pareceu parar. O som do vento cortando o ar, o olhar fixo do gigante, o silêncio do exército. E então, o impacto. A pedra acertou Golias na testa com precisão divina. O guerreiro caiu e o chão estremeceu. Um gigante desabava diante de um garoto e diante de toda uma nação que aprenderia que a vitória vem da fé, não da força. Mas essa história vai muito além de uma batalha antiga. Golias representa todos os medos que tentam nos parar. Representa as vozes que zombam de nós, dizendo que não somos bons o bastante, fortes o bastante, dignos o bastante. E Davi representa a fé que diz: eu posso, porque Deus está comigo. Talvez hoje o seu Golias seja um problema financeiro, uma luta emocional, uma enfermidade ou algo que você carrega em silêncio. Mas assim como Davi, você também pode vencer. Não porque tem poder, mas porque confia naquele que tem todo o poder. A coragem de Davi não nasceu no campo de batalha. Ela nasceu no deserto, nos dias em que ele estava sozinho cuidando das ovelhas, enfrentando leões e ursos, orando, cantando e fortalecendo sua alma. É no anonimato que Deus forma os corajosos. É no silêncio que Ele prepara os escolhidos. Então, se hoje você se sente pequeno, esquecido ou despreparado, lembre-se, foi exatamente esse tipo de pessoa que Deus usou para mudar a história. A fé não depende do tamanho da sua força, mas da grandeza da sua confiança. Davi venceu o gigante porque não lutava por si mesmo, ele lutava pelo nome de Deus. E quando você luta por algo maior do que você, a vitória deixa de ser apenas sua. O mundo está cheio de Golias, mas Deus ainda levanta Davis, pessoas simples, improváveis, e que decidem acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Porque a fé não precisa ver para agir, ela apenas confia. E é essa fé que transforma o impossível em testemunho. O som do corpo de Golias caindo ecoou pelo vale como um trovão. Por um instante, o silêncio dominou tudo. Nenhum soldado se moveu. O inimigo que todos temiam agora jazia no chão, e o improvável pastor estava de pé, triunfante.
Davi correu até o corpo do gigante, tomou sua própria espada e a ergueu. Com um golpe certeiro, cortou a cabeça do adversário, levantando-a como um símbolo de vitória. Era o fim de uma batalha, mas o começo de uma nova era para Israel. O que havia derrotado Golias não era uma pedra. Comum era a coragem de um coração cheio de fé. Cada pedra que Davi colocou na bolsa representava mais do que simples munição. Representava virtudes espirituais que sustentam a alma diante dos desafios da vida. A primeira pedra é a da coragem, porque sem ela a fé não se move. A segunda é a da obediência, pois Davi não lutou por vontade própria, mas por propósito divino. A terceira é a da confiança, a certeza de que Deus nunca falha. A quarta é a da humildade, o lembrete de que a glória não era dele, mas do Senhor. E a quinta é a da gratidão, porque mesmo após a vitória, Davi não se exaltou, ele louvou. Essas 5 pedras continuam vivas dentro de cada um de nós, porque ainda hoje, cada batalha que enfrentamos exige coragem, obediência, confiança, humildade e gratidão. Davi não venceu apenas um gigante físico, ele venceu o medo, a dúvida e a limitação humana. E é assim que nascem as maiores vitórias, quando escolhemos confiar mesmo sem entender. O exército de Israel, que antes tremia, agora gritava de alegria. Os que zombavam de Davi agora o aplaudiam. Mas o verdadeiro triunfo não estava nos gritos da multidão, e sim no silêncio do coração que sabia de onde vinha sua força. Davi sabia que não havia vencido sozinho. Ele era apenas o instrumento de um Deus que nunca perde. Muitas vezes, buscamos vitórias externas, mas as maiores batalhas acontecem dentro de nós. O medo que precisamos vencer, o orgulho que precisamos quebrar, a dúvida que precisamos calar. Às vezes, o Golias não está diante de nós, ele está dentro de nós. E é nesse campo de guerra interior que Deus prova nossa fé. O que Davi fez naquele dia não foi apenas derrotar um inimigo, foi mostrar ao mundo que a fé é a arma mais poderosa que existe. Uma fé que não se baseia em números, nem em força, nem em aparências. Uma fé que enxerga o impossível e ainda assim dá o primeiro passo. E talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje. Talvez ele esteja dizendo: pare de fugir do seu gigante, encare-o, eu estou contigo. Porque toda vez que você enfrenta seus medos com fé, o céu se move ao seu favor. Pense nisso. Davi não esperou sentir-se pronto para agir. Ele apenas acreditou. E essa é a essência da fé, agir antes de ver o resultado. O milagre só acontece quando damos o passo da coragem. Talvez hoje você precise pegar sua própria funda espiritual e lançar a pedra da fé. Talvez o seu Golias seja uma situação que você vem evitando, um perdão que não consegue liberar, uma mudança que teme fazer. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Davi está com você agora. Ele não mudou e continua transformando pequenos gestos de fé em grandes milagres. A vitória de Davi não o tornou apenas um herói. Fez dele um símbolo eterno de que Deus usa os improváveis para confundir os poderosos. Quando tudo parece perdido, quando o medo domina e a força acaba, é aí que ele entra em cena. E quando Deus entra em cena, até o menor dos homens se torna gigante. Essa é a vitória da alma. Quando o medo cai e a fé permanece. Quando o impossível se curva diante do nome de Deus. Porque o segredo não está na pedra que lançamos, mas na mão invisível que a guia. E é por isso que a história de Davi e Golias nunca envelhece. Porque cada geração tem seus gigantes e cada coração de fé pode se tornar o Davi que Deus levanta para vencer. Nunca subestime o poder de uma fé simples. Uma oração sincera, uma atitude corajosa, uma decisão de confiar. Essas são as pedras que mudam destinos. Golias pode representar o impossível, mas Davi representa o milagre. E o milagre acontece todas as vezes que você escolhe acreditar. Depois da vitória sobre Golias, Davi não voltou para o campo como um simples pastor.
Aquele dia marcou o início de uma transformação que mudaria para sempre o destino de Israel e o seu próprio. O menino que antes cuidava de ovelhas, agora havia se tornado o símbolo da coragem, da fé e da presença de Deus entre os homens. Mas o que tornava Davi verdadeiramente grandioso não era o fato de ter vencido um gigante. Era o coração que ele tinha diante de Deus. O tempo passou e Davi enfrentou muitos outros gigantes, alguns maiores que Golias. Guerras, traições, tentações, quedas, arrependimentos. Ele não foi perfeito, mas permaneceu fiel. E é isso que o torna tão humano e ao mesmo tempo tão inspirador. Porque a grandeza de Davi não estava em nunca falhar, mas em sempre voltar para Deus. O seu legado é o testemunho de que a fé não é uma arma que se usa apenas uma vez. É um estilo de vida. Davi aprendeu que a confiança em Deus é o verdadeiro trono de um rei. E mesmo quando tudo desabava, mesmo quando o pecado o alcançava, ele sabia se ajoelhar e clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a lição mais profunda dessa história. Não basta vencer um gigante lá fora. É preciso vencer o gigante dentro de nós. O orgulho, o medo, a falta de perdão, o desânimo. Isso só é possível quando o nosso coração permanece voltado para o Criador. Davi e Golias não é apenas uma história de vitória. É uma história sobre fé quando tudo parece perdido. Sobre acreditar quando ninguém acredita. Sobre levantar-se quando o mundo inteiro espera que você caia. E sobre a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais diante dos desafios? Quantas vezes acreditou que não tinha o suficiente para vencer? Essa é a mensagem que Deus quer deixar para você hoje. Não é o tamanho das suas armas que importa, mas o tamanho da sua fé. A vitória de Davi é a prova de que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos. Ele não procura perfeitos, procura corações disponíveis. E quando encontra alguém que confia de verdade, ele transforma o impossível em história. Assim como Davi, você também carrega dentro de si o poder de enfrentar gigantes. Não porque é invencível, mas porque Deus luta por você. A pedra que Davi lançou pode ter derrubado um homem, mas a fé que ele teve levantou uma nação. E essa mesma fé pode levantar a sua vida hoje. Talvez Deus esteja esperando apenas o seu passo de coragem. Talvez Ele esteja dizendo: pare de olhar para o tamanho do problema e olhe para o tamanho do meu poder. Porque quando você entrega a batalha a Ele, o resultado sempre é vitória. Lembre-se, o mesmo Deus que guiou a pedra de Davi é o mesmo que guia a sua vida agora. O mesmo Deus que o exaltou diante de um exército é o mesmo que pode te levantar diante de tudo o que te derrubou. Acredite, cada gigante tem um ponto fraco e cada Davi tem uma missão. O que define a vitória não é o cenário, é a fé. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, não a deixe morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda derruba gigantes. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias que fortalecem a fé e transformam a alma. E escreva nos comentários: o dia da minha fé é maior que o meu gigante. Porque quando você declara isso, o céu inteiro se move a seu favor.